Olá pessoal, boa noite, espero que vocês estejam bem, por aqui tudo ótimo, tudo bom demais. Minha gente tá aqui, eu tô tudo bagunçado, não percebo. Tava trabalhando aqui na frente do computador, lendo as coisas e parece desse jeito. Bom, primeiro, boa noite para todo mundo, obrigado por vocês estarem aqui. Hoje o tema da nossa live vai ser doenças autoimunes. Eu fiz uma postagem lá no Instagram e perguntei para vocês o que vocês queriam que eu falasse das principais autoimunes. Eu fiz um apanhado geral aqui das principais autoimunes e quais são as principais estratégias, alguns ativos que podem ser usados, algumas formas que a gente pode usar para atuar como coadjuvante, vamos colocar assim. E isso eu tenho feito há muito tempo. Eu estava perguntando que eu dei chá, hoje não tem chá, hoje só tem uma aguinha. Não me deu chá hoje não, viu? Mas meu caminho na autoimune já é uma jornada longa, vamos colocar assim, considero longa. Eu fui diagnosticado mesmo autoimune faz o que, uns 8 anos, tem 40 hoje. Eu fui diagnosticado com 32, 33 por aí. Então o diagnóstico veio com 32, 33. Mas sempre tive dores da espondilite anquilosante, falei para vocês já. E desde então muita coisa mudou. Eu tinha um estilo de vida que eu considerava saudável. Eu era uma pessoa que comia de 3 em 3 horas, que fazia toda aquela nutrição clássica, fazia atividade física, sempre fiz, nunca fiquei sem fazer atividade física. Até que chegou um momento em que eu fiquei doente. E quando eu fiquei doente eu falei, eita, mas eu sou tão saudável, porque eu fui acometido com uma autoimune? E daquele dia tudo mudou, eu comecei a adotar um estilo de vida realmente saudável, comecei a usar o que a gente chama das estratégias nutricionais, dos ciclos de estratégias. A gente escreveu o nosso primeiro livro, que é o Alvos Genéticos, que era o nosso grande alvo naquele momento. E lá eu consegui traduzir para os meus colegas o que era esse tal ciclo de estratégias que eu tanto falava para todo mundo, que eu tanto falo para todo mundo e que eu fiz comigo. E hoje, nos meus auges, dos meus 40 anos, eu me sinto muito melhor de quando eu tinha 30, de quando eu tinha 25. Minha saúde hoje é uma saúde incrível, mas eu não saio da linha. Não saio da linha mesmo. Às vezes estou com vontade de comer um biscoito de chocolate, um bolo de chocolate. Biscoito de chocolate eu não como não, mas um bolo de chocolate. Eu quero comer, sei lá, qualquer coisa eu vou lá e como, mas como pouco. Não como, estou com vontade de comer mais um pedaço, vou comer. Não como, mesmo que tiver com vontade. Luciano, mas você não está se privando. Não estou me privando, já comi. Não preciso comer 3 pedaços. Quando estava com vontade, comi um. Então eu que tenho que dar um jeito de me dar por satisfeito. Porque eu não posso passar daquele limite que eu sei que vai me causar dor. Então a dor, ela tem um limite muito importante que a gente tem que ficar muito atento. E cada um tem seu limiar e o seu limite de dor. Por exemplo, se eu estou com vontade de tomar um vinho, eu vou lá, tomo uma taça de vinho lá no final de semana. Ok. Tá muito bom, tomo uma segunda taça de vinho. Já posso parar por aí. Porque na terceira taça de vinho, eu fico com dor. Já começo, minha perna, meu joelho direito começa a esquentar, passa um pouquinho, já começa a doer, e começo a ter dor epigástrica, já percebo que as minhas articulações ficam mais enrijecidas, e isso, sei lá, 2 horas depois que eu consumi, não é no dia seguinte. Então eu já aprendi o meu limite. Então eu quero tomar um vinho, eu tomo. Só que eu não vou passar de 2 taças. Quero tomar um gin, vou tomar uma dose. Que são coisas para o final de semana. E tenho que me manter em atividade física todo santo dia. Se não faço atividade física, a dor também vem. E vem sem menor trégua. Vem que vem forte. E aí o que eu mais faço hoje em dia é fazer meus ciclos de estratégias. Então nós vamos começar a nossa live, para a gente não ficar perdido, sobre as estratégias nutricionais, comida, tá? E depois eu vou falar para vocês de estratégias com compostos bioativos e algumas autoimunes específicas. O que eu fiz? Eu fiz um apanhado geral
dos principais ativos que são usados em doenças autoimunes, como diabetes tipo 1, doenças de Graves, Hashimoto, esclerose múltipla, fibromialgia, lúpus, vitiligo, psoríase, espondilite, doença de Crohn, síndrome de Sjögren, hepatite e mais outras, tá? Que aí eu vou colocar para vocês a forma de os ativos que são mais estudados e os ativos que são mais usados, certo? Ou seja, que tem comprovação científica e respaldo para uso. Porque a gente não pode simplesmente usar qualquer coisa por aí e achar que vai fazer diferença. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, quando eu falo de ciclos e estratégias, eu estou falando de mudar sempre. Então, primeira regra na doença autoimune, não pode fazer as coisas de forma repetitiva. Eu gosto de comer de manhã todo dia 2 ovos. Pode dar um jeito de mudar. Então, ficar passando o resto da vida comendo 2 ovos de manhã não vai ser nem um pouco interessante. Por mais que seja saudável. Eu amo abacate de manhã. Ok que ama, mas tem que mudar. Isso vai sempre ciclando. Então, mudar é algo que a gente tem que cuidar muito na doença autoimune. Porque quando a gente começa a fazer tudo igual, as dores começam a voltar. Vou dar um exemplo. Fiquei 2, 3 meses na mesma estratégia. Ao final do segundo mês, eu já começo a sentir mais rigidez pela manhã, eu faço assim, estou com muito mais rigidez, o que é um sinal claro que eu estou passando o limite. E aí que eu vou lá e reavalio ou simplesmente estou fazendo a mesma coisa. E esse fazer a mesma coisa é o que hoje me faz sentir mais dor. Então a gente tem que sempre fazer diferente. Essa é a primeira regra na autoimune. Não adianta, mas eu gosto de jantar todo dia sopa. Vai variar a sopa então, entendeu? Tem que mudar, certo? Bom, vulgarmente dizendo, o corpo se acostuma, porque a gente tem um caminho ali de sinalização celular. Quando a gente fala de inflamação, tá? Então, se existe uma doença inflamatória, que uma doença autoimune sempre tem uma doença inflamatória de base. Então, a doença autoimune, ela vem por uma exacerbação da resposta inflamatória. Então, essa resposta inflamatória aqui, ela está exacerbada. Se ela está exacerbada, eu tenho que usar estratégias que diminuam as proteínas que fazem o aumento ou simplesmente a resposta inflamatória. Então, a gente vai usar estratégias que façam a modulação. Eu uso muito esse termo modulação, porque não é nem além nem aqui, é trazer essas proteínas em níveis normais. É a gente fazer o seguinte: trabalhar a modulação do NF-κB, trabalhar a modulação das interleucinas. Isso vai fazendo uma diminuição daquela resposta inflamatória que está exacerbada. E essa diminuição vai culminar em menos dor. Porque, por exemplo, se eu tenho uma artrite reumatoide, na artrite reumatoide existe um aumento de uma proteína chamada ciclooxigenase 2. A ciclooxigenase 2, ela é aumentada no final de uma via. Até aumentar a COX-2, tem que estimular uma proteína, um fator transcricional chamado NF-κB, que vai estimular mais uma outra coleção de proteínas, a gente chama de sinalização celular. Então, cada proteína que aumenta, ela vai sendo sinalizada. Então, essa sinalização celular culmina na produção de COX-2. E essa COX-2 é que vai trazer dor. Tá? Para quem está chegando agora, o nosso tema é autoimunes e estratégias nutricionais. Tá bom? Fica aí, vocês vão gostar. Então, o que a gente faz? Se eu estou trabalhando esse controle dessas proteínas inflamatórias, eu tenho que usar estratégias que combinem com isso. Porque o que acontece? O que se fez, eu não vou dizer que se faz, porque tem muitos profissionais que trabalham de uma forma muito integrativa. Mas é muito interessante que o que foi feito até hoje na medicina tradicional, vamos colocar assim. Tem uma doença autoimune, está em crise, faz o tratamento agudo, né, com anti-inflamatórios, corticoide, coisa e tal. Passou a crise, vamos decidir qual medicamento você vai continuar usando. É aí que complica, entendeu? Por quê? Porque a pessoa acha que só tomar o medicamento já vai ser suficiente e vai ficar comendo qualquer coisa. Não vai mudar o estilo de vida. Isso não faz sentido. Daqui 1 ano, daqui 2 anos, vai ter que mudar o medicamento, vai ter que mudar a dose, vai ter que mudar o princípio ativo.
Então não vejo muito sentido em fazer isso. Então, se é uma crise aguda, não tem jeito. Tem que usar medicamento. Dificilmente a gente sai de uma crise aguda da dor sem medicação. O médico vai ter que prescrever, a gente vai ter que tomar. Eu tomei, fiz tudo bonitinho. Quando eu percebi que eu estava bem, que eu estava realmente bem, foi a hora de fazer a migração. Eu falei, opa, pera lá, sou nutricionista, eu vou usar os meus anos aí de estudo para tentar fazer a modulação da resposta inflamatória. E foi quando eu mudei, por meio de estratégias nutricionais, estratégias de mudança de estilo de vida, porque isso não é só nutricional não, até o nosso pensamento tem que mudar. E aí foi quando as coisas realmente começaram a acontecer, porque vejam só, que irônico, primeiro ano que eu fiquei doente, eu tomei muito medicamento, porque eu tinha muitas dores. Gente, eu já cheguei a dormir em pé. Sabe o que é dormir em pé? Juro, dormir em pé, porque não tinha posição. A única coisa que me aliviava era acordar 3, 4 da manhã e ficar no chuveiro, porque a água quente me aliviava e aquilo melhorava muito. Então às vezes eu ficava das 3 às 5 da manhã dentro de uma banheira com magnésio que eu jogava lá para ver se relaxava aquela musculatura, mas não adiantava, porque a dor não era muscular, a dor era articular, era uma resposta inflamatória. Então naquele momento em que eu vi que a resposta inflamatória estava exacerbada, eu fiz todo o uso de medicamento. Usei por mais um ano, mais outro ano, usei quase 4 anos. Corticoide, anti-inflamatório. Resultado, tive osteopenia, tive uma perda de cabelo absurda, quase que careca, uma perda de massa muscular absurda. Pra vocês terem ideia, meu peso hoje é 89 quilos. Na época da doença, eu cheguei a pesar 60 e poucos. Mais de 20 quilos a menos do que eu peso hoje. Então vocês imaginam, né, o que estrago que fez no meu corpo. E as medicações, mesmo usando, não estavam fazendo efeito. Aí foi quando o meu reumatologista maravilhoso falou para mim: Luciano, a gente vai ter que entrar com biológico. Já contei essa história para vocês, vai ter que entrar com biológico. Eu estou repetindo porque eu sei que tem sempre gente nova aqui. A gente vai ter que entrar com biológico. E quando ele me falou do biológico, eu falei: me dá mais uma chance, deixa eu tentar me organizar, vamos ver se a gente vai ter resultado. Foi quando eu realmente mudei o estilo de vida. Um ano depois eu voltei nele, que eu falei que só ia voltar depois de um ano. E eu estava em remissão. Sem tomar medicamento. Eu não sou o único, tá? O que eu mais tenho é paciente aqui comigo em remissão, é colega em remissão, colega nutricionista que segue essa linha de pensamento e que está em remissão. Agora, aí assistindo, pode ter certeza que tem um monte de gente. Sei que a Ellen está aí, que a Ellen, minha colega de trabalho aqui na clínica. Estou na minha clínica nova, minha primeira live aqui na minha clínica nova. E a Ellen é uma médica que tem doença autoimune. A Ellen tem uma autoimune que foi diagnosticada lá para trás e que hoje ela está em remissão. Ela está em remissão por meio de mudança do estilo de vida. E tá aí a Ellen. A Ellen agora é minha parceira de trabalho, vai trabalhar aqui do meu lado. Isso se chama privilégio. Para poder cuidar, para poder acolher as pessoas que têm doença autoimune. Então aqui, acho que eu já falei para vocês, né? Abrindo parênteses, a nossa clínica é aqui em São Paulo e a gente está focando agora nas doenças autoimunes. Eu montei um time com psicanalista, médico, nutricionista, para cuidar de pessoas, não para cuidar de autoimune, porque a gente não cuida de doença, a gente cuida da gente, para cuidar de pessoas com doença autoimune, tá? E eu fiz isso para ser a maior referência no cuidado de autoimune do mundo. Essa é a nossa proposta e eu quero trabalhar de sol a sol para fazer isso acontecer. Isso vai acontecer. E eu me comprometo a vir aqui no Instagram, fazer stories, fazer lives. Vou chamar a Ellen, vou chamar a Luana, vou chamar todo mundo que trabalha comigo, Carol, Ramon, para fazerem lives e a gente dividir com vocês o que a gente faz, porque a gente vai atender os pacientes que vêm aqui, mas e quem não vem aqui? Quem não vem aqui vai nos ouvir, vai ver que tem um caminho ali a ser seguido e que, por isso que eu estou aqui, isso é um compromisso. E aí, quando eu resolvi fazer todo esse esquema, eu prometi a mim mesmo que quando eu entrasse em remissão, que eu estivesse bem, que eu iria seguir esse caminho. Eu trabalhava muito em nutrição esportiva, uma outra coisa. Eu migrei totalmente
né, a minha nutrição, vamos chamar assim, para uma nutrição mais focada no indivíduo, para controle de doenças autoimunes, para indivíduo do controle das respostas inflamatórias, vamos fazer assim. E quando eu comecei, a gente perguntando na clínica, a gente lá no meu Instagram, quando acabar, lá no feed do meu Instagram, feed que fala? Lá no meu Instagram, lá na capa dele, tem o endereço e o telefone aqui da clínica, tá bom? Então amanhã vocês ligam, vejam, a Ellen tá aqui, a Luana tá aqui, e que são duas médicas maravilhosas que trabalham com autoimune. A Ellen, me perguntaram, e a Ellen tem esclerose? Tem nada, ela foi diagnosticada com esclerose múltipla e faz um tratamento não convencional para esclerose múltipla, e para ela, né? Não para esclerose múltipla, e tá maravilhosa. Depois vocês vão lá, o Instagram da Ellen, doutora Ellen Bastos, vai lá que tem muita coisa boa, e ela divide tudo com todo mundo, ela é maravilhosa. E, bom, vamos continuar. Então, ótimo. Se a gente vai fazer uma estratégia anti-inflamatória, a primeira coisa que eu tenho que pensar é na carga glicêmica da minha refeição. Já falei 1000 vezes isso. Eu faço refeições quase todas com carga glicêmica baixa. Mas carga glicêmica baixa não significa não comer carboidrato. Eu não faço low carb a vida inteira não, tá? Eita, de jeito nenhum. Mas eu controlo a carga glicêmica. Como arroz todo dia. Eu como arroz no almoço e no jantar. Mas como pouco. A carga cai. Porque a carga é o índice glicêmico, ou seja, a quantidade de açúcar que cai de uma vez no sangue, pela quantidade de comida. Então, teoricamente, a gente usando menos, essa carga vai cair. Então, as pessoas me perguntam, Luciano, qual você acha que seria o primeiro passo para mim, que quero começar a mudar meu estilo de vida, para tentar ter menos dor, uma qualidade de vida melhor, seja lá o que for? Com certeza é fazer o uso racional de carboidrato. Mentira não, mas é trabalhar mais uma low carb. Por exemplo, se eu como arroz, feijão, legumes, uma fonte proteica, folhas, não sei o que, tá ali. Isso é uma estratégia em que eu tenho controle de carga glicêmica, porque eu não vou colocar 3 escumadeiras de arroz. Eu vou colocar 2 colheres de sopa, por exemplo. Ah, mas você tem eu tenho 1,84 m. Eu não posso, eu não vou sobreviver com 2 colheres de arroz, 2, 3. Eu vou lá, capricho, coloco fontes de gordura, uso bastante óleo de abacate, óleo de gergelim, eu uso o C8, que é o Upgrade Energy, que uso 3, 4 vezes por dia o C8, é um vidrinho assim, depois eu mostro, eu tenho na minha sala. Aqui a gente usa 1, 2 colheres ao longo do dia, 3, 4, eu uso 3 por dia, de manhã, de tarde, de noite, tá? Que é uma fonte de gordura boa, que me ajuda a entrar em cetose mais rápido, que me ajuda a sentir menos quando eu estou fazendo o ciclo de carboidratos, tá? Então talvez o primeiro passo seria fazer uma low carb. Low carb, se você começar a comer 30% menos carboidrato que você come, provavelmente já vai chegar próximo, porque o que acontece é a gente come muito carboidrato de alto índice glicêmico, então é só diminuir. Então, se, por exemplo, se você come pão de manhã, fala assim, eu amo pão, eu gosto de comer pão. Eu não preciso comer pão francês todo dia, que o índice glicêmico é 3 trilhões. A gente vai pegar um pão feito com farinha de amêndoa, mas farinha de amêndoa é caro. Tem que investir, gente. Tem que investir. Então essas coisas, infelizmente, essas coisas no Brasil não são baratas mesmo. Farinha de amêndoa é caro, mas eu tenho em minha casa. Eu vou substituir farinha de trigo, farinha de arroz. Carga glicêmica altíssima. Farinha de arroz, ela é um mix, ela é no blend, mas não sozinha. Entendeu? Então eu vou lá, tem que investir, é prioridade. Você vai comprar uma roupa nova, às vezes o povo reclama, não vou comprar isso, muito caro farinha de amêndoa, mas vai lá e paga, sei lá, 4 mil reais numa bolsa. Então é uma questão de prioridade. A minha prioridade na minha vida, em termos de saúde, é não sentir dor. Isso é uma meta. Eu fiz um post lá agora, depois vocês vão lá e leiam. Acho que eu publiquei, não lembro, se eu já postei, eu olho se eu postei ou se não postei. Falando disso, a remissão é minha meta diária, eu não esqueço nem um dia. Eu não fico lembrando, eu tenho um problema, não, dia nenhum, não tem nada. Só que eu não esqueço nem um dia das complicações que eu posso ter se não cuidar das dores. Entendeu? Então, eu começo sempre com uma low carb. Logo depois que eu faço uma low carb, que eu já estou mais habituado, eu venho e faço um negócio mais brusco comigo mesmo. Tá? Com uma cetogênica. Uma cetogênica com muitas fontes vegetais. Tá? Para ficar fácil, já falei também.
dieta do Mediterrâneo sem tubérculo. Se a gente fizer uma dieta do Mediterrâneo sem tubérculo, a gente está fazendo uma cetogênica. Se eu colocar no meu prato aspargos, quiabo, repolho, chuchu, vagem, frango, eu estou fazendo uma cetogênica. Um pouquinho de quinoa, eu estou fazendo uma cetogênica, tá? A gente não pode ter aquela ideia errada de que a cetogênica é uma dieta com mundo de proteína, com salame, com linguiça, com não sei o que isso é uma coisa antiga e que a gente não usa mais. A gente sabe que não é nem um pouco interessante em termos anti-inflamatórios, tá bom? E aí eu logo faço uma cetogênica. Por quanto tempo? Às vezes 5 dias, às vezes 10, depende como eu tô. Às vezes eu quero, porque eu tenho uma tendência a inchar muito. Eu percebo que toda vez que eu tenho inchaço, aumenta a rigidez e eu começo a ter algumas dores articulares. E começa nesse dedo aqui, nessa articulação, depois vem para esse. Eu aperto, agora está dolorido. É sempre dolorido. Eu falo assim, você não tem dor nenhuma. Não tem dor. Mas se eu venho aqui e aperto essa articulação e aperto essa dói, essa não. Aqui tem um processo inflamatório, que se eu não cuidar, ela vem e aparece. Entenderam? Então é como se fosse um sinalizador aqui. E isso eu percebo no corpo inteiro. Aí eu faço uma cetogênica e vou me observando. Obviamente, cetogênica não vai curar uma doença autoimune. Não estou dizendo que fazer cetogênica a gente vai entrar em remissão. Tem uma série de outras coisas que a gente faz mais. É não reclamar, é não ficar achando, mas a minha doença é muito pesada, isso não vai funcionar comigo. Não vai mesmo, porque está começando errado. Mas comigo não dá certo. Não vai dar mesmo, porque está começando errado. Então, às vezes eu vejo, quando eu pego, gente, eu já peguei muito paciente. Hoje, 85% dos meus pacientes são com autoimune. Quando eu começo a paciente com negatividade, com pensamento ruim, não sei o que, eu fico tão bravo. Eu falo, se você não mudar a sua forma de pensar, eu não te atendo. Não vou te atender, porque você não vai melhorar. Não adianta fazer ciclos estratégicos, usar ativos, usar aquilo, fazer macumba. Não vai adiantar. O que vai adiantar é você melhorar o seu pensamento, resolver problemas básicos. Porque a autoimune, ela tem um cunho emocional muito grande. É a doença da falta do auto-perdão. Às vezes as pessoas chegam e falam, por que você não se perdoa? O que você está fazendo com você mesma? A doença autoimune é a doença da falta do auto-perdão. E quando a gente se perdoa, é o primeiro passo para a gente entrar em remissão. Se eu estou em remissão, por que você não está? Não tem diferença nenhuma. As mesmas dores que me acometeram, acomete outra pessoa hoje. Só que eu sou uma pessoa que escolheu não sentir dor. Então eu vou fazer 5 dias cetogênica, 10 dias cetogênica. Tá ótimo, estou sentindo dor, vou dar uma complicadinha. Vou lá, jogo um jejum. Então hoje eu já me habituei. Toda semana, um dia da semana, ou a segunda ou terça, eu sempre padronizo. Eu gosto de fazer de domingo para segunda, porque aí a gente não come pizza de noite. Então de domingo para segunda é um dia que eu gosto muito de fazer jejum. Faço de 18 horas. Paro de comer às 18, como no outro dia, meio-dia, por exemplo. Então isso me faz muito bem. Muito, muito bem. Faço jejum. Vou fazendo. Jejum cetogênico low carb. De repente eu paro. A cada 2 meses eu tiro 5 dias e faço só estratégias vegetarianas, veganas. Só fonte vegetal. 5 dias seguidos. Que é uma mega sobrecarga de fitoquímicos que vai trabalhar muito a resposta anti-inflamatória. E isso vai ser simplesmente sensacional. Aí muita gente fala assim, Luciano, Bruno, então não vale a pena ser vegetariano e vegano numa doença autoimune? Vale. Só que eu não vou ficar falando, ficar militando, olha, você tem que ser vegano, você vai ser o que você quiser. Só que em algum momento do seu mês, do seu semestre, do seu bimestre, você vai ter que parar. Estou falando com você e com o autoimune. Você vai ter que parar 5 dias seguidos e trabalhar uma estratégia vegana, vegetariana, porque vai funcionar. Alguma coisa vai acontecer, tá? Algum benefício vai acontecer. Eu me sinto muito bem. Eu tive muita dificuldade de fazer. Eu vou falar para vocês por quê. Porque eu não sinto falta de carne, de frango, de peixe, nada disso. Mas eu sinto muita falta de comer ovo. Era muito difícil fazer, porque às vezes eu ia, sei lá, fazer um pão, um bolo, alguma coisa, uma preparação.
não podia ter ovo. Então eu sentia falta. Mas agora eu acostumei. Eu lancei aquele livro, Keto Plant. Escreve aí pra mim, Léo. Keto Plant. Keto Plant tem tudo isso. São estratégias vegetarianas maravilhosas que eu fiz com a minha super parça, André Henrique. E ficou muito bom. E muita gente usa como guia para fazer a cetogênica, porque ela tem um desafio de 10 dias. Cetogênica não. Cetogênica também. Cetogênica vegetariana. É muito legal. E aí, depois eu vou ciclando. Então, toda essa miscelânea que eu vou falando para vocês, eu vou mudando. Se perguntar hoje, meu dia foi um dia muito mais low carb. No meio da tarde não foi muito não, porque eu dei uma escorregadinha, mas o dia inteiro foi. Então, o que essa semana eu tô assim. Muito provavelmente na semana que vem, que eu tem muito atendimento, eu faço um jejum, porque o meu cérebro é outro. Então, eu gosto muito de atender em jejum. Meu cérebro é outro. Parece que eu fico mais rápido, fico mais lúcido. Então o jejum ele me faz muito bem. Geralmente quando eu tenho voos longos, quando eu tenho que me concentrar, quando eu preciso preciso da minha capacidade cognitiva melhor, eu sempre faço o jejum, mas sempre uso chás. Eu uso chás e uso suplementação com cordíceps, que é o extrato de cogumelo. Eu uso a suplementação do PIC-A2, que é um extrato de cogumelos. Eu gosto muito de usar extratos de cogumelos quando eu faço jejum, para otimizar o meu cognitivo. Então, se eu faço jejum, se eu paro de comer às 18, volto ao meio-dia. Então, durante 18 ao meio-dia, eu vou tomando chás. Tomo limão de manhã. Limão não quebra jejum, não. Então, tomo limão de manhã com água e uma colher de C8, que é o ácido caprílico, tá? Que a gente encontra em loja de produtos naturais, é o Upgrade Energy. E quem mora nos Estados Unidos é o... como chama? Brain Octane, tá? E aí vou fazendo isso. Aí eu gosto muito de tomar chá de erva cidreira, chá de gengibre. Meu preferido é o chá de gengibre. Tudo que tem gengibre eu gosto. E eu faço chá de gengibre que é muito mega anti-inflamatório. Então eu tomo chá de gengibre com C8. Eu tomo chá de gengibre, jogo um pouquinho de cordíceps. Lá no meu chá tem cordíceps em pó, a gente compra isso em loja de produto natural também, ou farmácia de manipulação. Se eu não tenho os pozinhos que eu compro em viagem, eu abro uma cápsula de PIC-O2, que é o extrato de cogumelo PIC-O2, que eu abro, jogo ali, e isso faz com que o meu cognitivo melhore bastante, porque isso é importante para a gente cuidar. A gente não pode ter essa fadiga mental, porque senão a gente começa a entrar num ciclo vicioso e começa a decair. Então, o meu pleno funcionamento do cérebro me traz muitos benefícios, porque é o primeiro passo para o controle da resposta inflamatória. E uso os meus complementos básicos. Na maioria das autoimunes, eu faço suplementação com biomamps, com probióticos. Então, os probióticos, eu uso um probiótico que eu gosto demais da conta, só que não tem no Brasil. Eu consigo fazer uma fórmula parecida. Eu faço aqui para os meus pacientes uma fórmula bem parecida, mas para quem mora fora dos Estados Unidos, tem um probiótico que chama Primal Defense. Ele é muito perfeito. E esse é o que eu tomo. E só como eu tenho no Brasil, eu fiz uma fórmula aqui bem parecida para passar para os meus pacientes. Uma pessoa escreveu: Ora Pronobis é bom. Ora Pronobis é sensacional. Tem Ora Pronobis em pó. Outra coisa maravilhosa é espirulina. Hoje a gente tem espirulina da Amazônia, mega pura. Vocês acreditam? A gente tem espirulina da Amazônia, mega pura. E óleo de copaíba. Óleo de copaíba é um anti-inflamatório muito poderoso, que eu uso desde novinho. Minha avó me dava quando a gente estava meio doente, assim, ia ficar gripado. Eu não ficava gripado. Eu não me lembro de ter ficado gripado algum dia na minha vida. Vocês nunca me viram aqui gripado. Quanto tempo faz vocês me seguem aqui? Vocês me viram gripado? Nunca fiquei. Então eu não sei o que é ficar gripado, nariz correndo, não tem essas coisas. Tô com rinite, não pega, não chega. Porque eu acho que é tanto anti um monte de coisa, tanto fitoquímico, que não dá espaço para outra coisa. E o óleo de copaíba eu uso muito. Eu uso bem pouquinho. 2 gotinhas de óleo de copaíba. E isso me traz um benefício incrível. E aí eu fiz um compilado de um monte de ativo aqui. Quer ver? Deixa eu abrir o computador aqui. Porque eu montei um monte de coisa aqui para não esquecer para falar para vocês.
Ó, por exemplo, o que se tem bastante estudo vamos começar pela artrite reumatoide. Tem dois extratos muito usados na artrite reumatoide, que é o extrato de gengibre e o extrato de cúrcuma. E tem um outro coringa que é o própolis. Então, pacientes com artrite reumatoide, eu costumo, não dá para todo mundo, estou dando um exemplo de intervenção. Eu gosto de usar extrato de gengibre, extrato de cúrcuma e própolis. E assim a gente vai trabalhando, vai ciclando, usando outras coisas. Por exemplo, na alopécia, eu tenho uma surpresa. Eu tenho uma surpresa para você que está aí. Eu vou convidar agora para participar dessa live minha outra colega de trabalho, Luana, que é dermatologista, que trabalha com autoimunes de pele. E eu falei para ela que... Por que eu falei para a Luana, você vai ter que aparecer lá? Porque lá, vocês pegarem lá no meu último post, que eu coloquei, que eu pedi para falar, e você, que autoimune gostaria que eu falasse? Muita gente falou de doenças de pele. Eu falei, Luana, me ajuda. Eu sou dermatologista, sou nutri. E aí eu vou chamar a Luana daqui a pouco para participar da live. A Luana é uma médica integrativa maravilhosa, que trabalha aqui comigo na clínica. E aqui na clínica somos eu, Luana, Ellen. Luana e Ellen são médicas, Ramon, nutricionista, e Carol Caprioli, que é uma psicanalista brilhante, genial. Hoje eu estava falando com ela, a gente se reuniu mais cedo, falei, Carol, você tem o dom da cura nas palavras. Então, eu me sinto muito seguro em encaminhar alguém que tem uma doença autoimune para a Carol Caprioli, porque eu sei que ela vai encontrar a palavra certa, encontrar aquele acolhimento que nós da autoimune tanto precisamos, porque é pesado, não é fácil. Quem me vê falando pensa que é tudo fácil, é uma sequência de coisas. Não é fácil, não, é difícil. Mas se fosse fácil, não teria graça, né? Pois bem, antes de chamar a Luana, deixa eu só falar outras coisas para vocês aqui que eu fiz. Por exemplo, essa ação de pele eu vou pular na fibromialgia. Tem muito estudo mostrando o óleo de copaíba na fibromialgia associado com o extrato de gengibre. Mas a moringa, agora, por que cargas d'água não visa proibir a moringa? Meu Deus, eu entendo. E eu tenho muita moringa aqui, ó. Se quiser me prender, pode vir, que eu estou tomando todo dia lá na minha casa. Que eu viajo e compro. Porque moringa é simplesmente sensacional. Infelizmente, a gente não consegue achar porque foi proibido. Agora, por que? Não sei. Coca-Cola tá aí sendo vendida, né? Causando osteopenia em meio mundo. E tá lá, sendo vendida. O mapa não se preocupa. Mas a Anvisa vai se preocupar com a moringa. Falta do que fazer. Bom, Luciano, você é doido? Não tem medo não. Tenho medo não. Na psoríase. Uma coisa muito boa de se usar na psoríase é extrato de semente de uva. Extrato de semente de uva e o extrato de oliva, que é o oliolá. O oliolá ele é padronizado em hidroxitirosol, muito maravilhoso. Na retocolite ulcerativa, eu gosto muito de usar o colostro bovino junto com peptídeos de colágeno, que é simplesmente sensacional. E também a gente pode usar o extrato de gengibre, tá? Antes de continuar as doenças de pele, eu vou achar a Luana aqui, porque eu já falei para ela ficar aqui atenta, que vai ser muito interessante. A gente adora falar desse assunto, sabia? Luana, cadê você? Aqui, que linda, meu Deus. Ai, meu Deus. Olá! Nossa, que bonita, que produção é essa pra live? Claro, meu Deus, gata. Que linda. Opa! Boa noite. Boa noite. Primeiro, apresentar para vocês a Luana. A doutora Luana Landeiro, é dermatologista e tem se dedicado a trabalhar das doenças autoimunes, principalmente de pele. E hoje a Luana é integrante aqui do nosso corpo clínico. Eu vou falar para vocês o nome. O nome tá chique, viu? Tá bem chique. LDNA Clinic. E a Luana agora faz parte, eu convidei e ela gentilmente aceitou. Ela tá lá na casa dela, coitada, ela trabalhou o dia inteiro e aceitou participar da live. Para a gente falar um pouquinho das autoimunes. Então, obrigado, viu, Luana? Obrigado mesmo. Eu agradeço. Bom, Luana, eu estava falando, acho que você estava assistindo? Estava assistindo tudo. Estava falando da psoríase.
Boa. Então eu queria que você falasse brevemente das principais autoimunes, vamos colocar assim, de pele, porque são Tá. muitas, mas a gente poderia selecionar algumas só para as pessoas entenderem como é que funciona esse universo aí de cuidado integrativo nas autoimunes de pele. Pele, né? Eu queria que você só falasse de vitiligo, que muita gente pediu para falar de vitiligo, tá? Boa, vitiligo. Bom, vitiligo é super interessante a gente prestar atenção no estresse oxidativo, né? Que o vitiligo é uma autoimune que a gente ataca os melanócitos, que são as células que fazem o pigmento da pele. E o estresse oxidativo é muito importante de ser modulado. E aí, você estava falando dos ativos, né? No vitiligo, a gente tem a astaxantina, tem o óleo de clio, que é super legal também. E é legal a gente proteger essa pele, tornar essa pele mais resistente à agressão do sol, que vai atuar como um agente que estimula esse estresse oxidativo nessas Ou pessoas, seja, né? é um antioxidante tópico, é Tópico. oral mesmo, não tópico, Isso, né? oral. Oral e que vai ter todo esse efeito aí no controle do estresse oxidativo, que é a astaxantina. Astaxantina. E o beta-caroteno, o polipódio leucotomo, são ativos também que vão proteger a pele e deixá-la mais resistente a esse estresse oxidativo. Que muita gente usa que os dermatologistas usam para melasma, né, Luana? Para melasma, tanto o polipódio quanto o próprio picnogenol entra aí também, que além de antioxidante, ele reforça essa proteção da pele. Você sabe que depois do meu diagnóstico de autoimune, eu comecei a ter melasma. Olha! O melasma ele veio depois da autoimune. E hoje está bem controlado, mas se eu percebo que se eu diminuo a carga antioxidante, o melasma vem um pouco com mais força. O melasma tem essa questão também da pele mais sensível, né, às agressões. Então faz sentido, assim. E outra coisa interessante no vitiligo, não além de usar, né, o polipódio, o beta-caroteno, o ginkgo biloba. Tem uns estudos bem legais de ginkgo biloba, específico para vitiligo, ácido alfa-lipoico. Perfeito, perfeito. E proteger essa pele, né? Estão tomando nota aí, né? Preciosidade que a Luana tá falando aqui, hein? E aí, assim, é interessante, assim, sempre olhar, porque a diferença que a gente tem, eu acho que nas autoimunes de pele, é que além do cuidado oral, e com a alimentação, com o estilo de vida, com a suplementação, não dá para tratar uma autoimune de pele muitas vezes sem intervir na própria pele, com alguns tópicos, né? E aí a proteção solar tópica também no vitiligo, porque essa pele está exposta. Está mais sensível ainda ao sol, porque não tem a melanina. Sim. E nas dermatites, Luana, que muita gente pergunta também. A dermatite, tem muito estudo agora mostrando essa questão da microbiota cutânea da dermatite atópica, né? A gente tem um predomínio do Staphylococcus aureus e que isso tende a desregular, então os cuidados com a pele são importantes também, evitar aqueles sabonetes antisséptico, antibacteriano. E na suplementação, o que, assim, principal é a gente olhar para o intestino desses pacientes também. Por isso que os probióticos, né, na dermatite atópica, tanto o Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidófilum também é bem interessante para quem tem dermatite atópica, e controlar a inflamação. Em dosagens mais baixas mesmo, na ordem de mais ou menos 2 bilhões de unidades de formador de colônia de cada um. Eu gosto de começar mais baixo e aí dosando com o paciente. Mas geralmente não é necessário doses tão altas, não. Boa. Muita gente perguntou aqui também, eu vi até escrevendo aqui, na alopécia. Alopécia. Na alopecia areata, eu acho que é uma das autoimunes em que a gente mais tem o fator emocional envolvido. Você estava falando da importância do fator emocional, mas na alopécia sempre tem um episódio de estresse logo antes da pessoa começar com a alopécia. É mais fácil da gente identificar. Então, a gente tem que dar coisas para nutrir esse cabelo. Aí entra o Nutricolin, né? O silício, as formas do silício. Nutricolin anotem isso, gente, que ela falou. Nutricolin é muito incrível. Muito bom. Vocês vão achar isso só em farmácia de manipulação em doses de 200 miligramas mais ou menos, tá? Uhum. Aí a biotina, a cistina, coisas para a gente reforçar esse cabelo. Mas eu gosto muito de usar adaptógeno também para esses pacientes com alopecia areata, porque é importante modular o estresse. O manejo do estresse é fundamental. Tipo cogumelos, ashwagandha. Isso, ashwagandha. Ashwagandha é o meu preferido, eu acho. Também, bom também. Mas ao longo
cogumelos. Se um paciente... alguns vão bem com a rhodiola também, mas é um paciente que está com o humor um pouquinho mais baixo, que eu vou usar a rhodiola, mas geralmente a ashwagandha. Isso, deixa eu só repetir, porque eu sou mineiro, engulo a palavra. Eu vejo pessoas escrevendo tricolina, não é tricolina, não. É nutricolina, tá bom? E eu já falo rápido também, aí pronto. Nossa Senhora! Meu Deus, mas fica tranquilo. Alguém me perguntou assim, falou para você repetir os do vitiligo. Os que ela falou do vitiligo foi astaxantina, beta-caroteno e óleo de crio. Óleo de crio, ginkgo biloba, polipódio leucotomus e ácido alfa-lipoico. Isso. É óleo de crio. Senão a mocinha perguntou para mim no direct, Luciana, eu não consigo achar esse adcrio que você falou aí. É óleo de crio. Eu falei, gente, onde eu falei isso? Tô ficando doido. Aí eu li em voz alta, adcrio. Eu falei, não sei. Eu falei, gente, é óleo. Porque eu sou mineiro e falo adcrio. Então é óleo. A pessoa tá escrevendo direitinho no tricolinho ali nos comentários. É isso mesmo. Boa, boa. Isso aí. Isso aí. A live vai ficar salva sim, viu? Estão perguntando, fica 24 horas e depois eu vou ver se eu consigo colocar nos destaques, porque dá para colocar, Luana, live em destaque. Eu acho que não, fica só salvo 24 horas, a não ser que você salve o vídeo. E aí, eu vou tentar salvar o vídeo e de repente, se der certo, eu ponho no YouTube. Mas eu não sei, às vezes ele não me dá a opção de salvar. Enfim, vou tentar. Dá para cortar e botar no IGTV, talvez. Boa. Bom, Luana, eu vi mais gente perguntando aí de... Ai, o que eu vi falando, gente? Eu me perdi. Mas tinha gente falando mais de doença de pele. Deixa eu ver se você tem alguma aqui. Psoríase, você falou? Psoríase. Você falou do extrato de semente de uva, do hidroxitirosol já. Sim. Eu gosto da quercetina também para psoríase. Gosta do que, Luana? Quercetina. Quercetina é super forte. A quercetina, na ordem dos antioxidantes mais fortes, ela tá lá no topo, bem pertinho da astaxantina. É bem potente. E tem muita quercetina no extrato de chá verde. No próprio chá verde é uma excelente fonte de quercetina. Isso. E o ômega 3 também, claro, que já é um clássico. Até os dermatologistas convencionais já estão passando ômega 3 para psoríase. Sim. Orgulho. E eu vou dizer para vocês, viu? Ômega 3 a gente suplementa em quase todas as autoimunes. Quase todas que a gente nunca pode falar 100%, mas eu não conheço nenhuma contraindicação de suplementação de ômega 3 em autoimune. E a dose é importante. O meu cálculo, eu faço para ter 1000 miligramas de DHA a dia. Às vezes dão 3 cápsulas, 2 cápsulas, 4 cápsulas, dependendo da marca que eu comprar. Certo. Que mais, Lu? Que mais que a gente não falou de autoimunes? Das vasculites também. Das rosáceas. A rosácea. Rosácea, olhar para o intestino sempre, né? Porque a gente tem essa questão, muitas vezes, do SIBO, do supercrescimento bacteriano no intestino delgado. E é uma coisa importante de controlar. A rosácea, ela é muito inflamatória. Ela é um padrão mais inflamatório do que um autoimune clássico, né? Então, usar agentes mais anti-inflamatórios, aí a cúrcuma pode entrar bem, velha, e aí coisas para modular esse intestino, glutamina, a própria creatina, né, Luana? A própria creatina, se for usar algum probiótico na hora certa, porque se usar ainda com supercrescimento pode dar uma piorada no começo. Sim, então, acho... Exatamente. Esperar um pouquinho. Só para não perder aqui, não é de pele, mas uma pessoa escreveu para mim aí sobre... É que eu estou olhando nas duas telas aqui. A pessoa me escreveu sobre... Acabei de olhar. Vasculite. A vasculite é muito peculiar, tá? Na vasculite, a gente tem que usar flavonoide, guarda isso. E os flavonoides, tem, por exemplo, no extrato de laranja moro. O que a gente pode usar em vasculite? Vitamina C, doses aumentadas. Extrato de laranja moro e doses aumentadas de resveratrol. São as principais coisas que a gente usa na vasculite, tá bom? Lu, alguma coisa a mais? Ixi,
E eu ia olhar sempre para essa questão da microbiota, né? Em todas essas autoimunes de pele, em todas em geral, né? Mas a de pele, eu acho que a gente tem um eixo muito grande de intestino, pele, que fica muito evidente, né? E estresse, de maneira de Fica. E se baseia basicamente no controle do estresse oxidativo, né? Então, controlar o estresse oxidativo com antioxidantes mais potentes, e aí tem as peculiaridades que a Luana falou, é o nosso principal caminho, tá? E a gente vai montando as estratégias de acordo com a fase que o paciente apresenta, de acordo com a sintomatologia, com os sinais, se esse indivíduo está apresentando, está numa crise aguda ou não. Então, tem uma série de coisas que a gente tem que considerar para fazer uma prescrição eficiente, né, Luana? Eu vi muita gente perguntando de vitamina D aí nos comentários, e sim, assim, tem que olhar para os níveis de vitamina D nesses pacientes com psoríase, isso já mais bem determinado, mas é muito individual, né? A gente tem que ver o quanto esse paciente precisa, se ele tem... não é quanto mais melhor a vitamina D, né? Qual é o PTH desse paciente, o nível do paratormônio, para ver o quanto ele está respondendo a vitamina D, porque um excesso também não vai ser positivo. Sim, concordo. E na vitamina D, na autoimune, a gente acaba usando doses aumentadas. Só que a gente fala assim, vou usar uma megadose. Não é assim, tem que dosar. Porque tem gente que é muito, muito sensível à suplementação de vitamina D. E outras pessoas que não. Isso depende muito. Tem gente que tem, por exemplo, polimorfismo do VDR. A suplementação é totalmente diferente. A forma de apresentação de vitamina D. Porque a resposta vai ser mais lenta. A resposta pode ser mais morosa. E aí a gente vai trabalhando ciclos de vitamina D. Alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. Para fazer esses choques mesmo. E a gente ter no final uma melhora. E aí uma forma da gente mensurar o quanto essa pessoa é sensível à vitamina D na clínica, se a gente não tiver o teste genético, é muitas vezes o nível do paratormônio, né? Exatamente. Pela vitamina D. Aí Exatamente. Luana, deixa eu te falar, deixa eu te mostrar o que eu fiz aqui na minha organização aqui, de coisas que eu não falei. Na espondilite anquilosante, os principais, porque a Luana não só trabalha com autoimune de pele, a Luana trabalha com autoimune em geral. Na espondilite anquilosante, onde tem muito estudo, no extrato de boswellia, no extrato de gengibre e no extrato de cúrcuma. Na doença de Crohn, muitos estudos com licorice, panax ginseng e aloe vera. Na síndrome de Sjögren, extrato de alecrim, extrato de hortelã e o óleo de prímula ou borragem, que é a fonte de GLA, que é o gama-linoleno. Na hepatite autoimune. Hepatite autoimune, gente, é coisa amarga. A gente vai usar os extratos muito concentrados de organofosforados, como, por exemplo, sulfurados. Fosforado não, organosulfurado. Como, por exemplo, o extrato de alcachofra, a silimarina, o extrato de alho. Tem cápsula de alho desodorizada, que não tem gosto. A silimarina, o extrato de alcachofra, mais concentrado, é muito interessante. Deixa eu ver aqui mais. No lúpus, tem um extrato que eu uso muito no lúpus. Sabe do que eu uso esse extrato? Extrato de tomilho. Uma vez eu vi um estudo com doses, fazendo uma cinética com suplementação de tomilho, e as respostas foram incríveis. Então, eu passei a usar, em alguns casos, extrato de tomilho, que tem muitos estudos, ômega 3, vitamina E, extrato de gengibre e extrato de cúrcuma, que são os que eu mais uso no lúpus. Na fibromialgia, eu falei para vocês, né? Na esclerose múltipla, ginkgo biloba, o ácido lipoico e doses aumentadas de DHA e ômega 3, as doses são bem altas, né? A gente trabalha com 3 gramas de DHA a dia na esclerose múltipla, né, Ellen? A Ellen está aí nos assistindo, viu, Luana? Então, a gente trabalha com doses bem altas de DHA. No Hashimoto, eu gosto muito de usar a alga kelp, e uma outra alga que é a alga marrom do Ártico, que é o Ascophyllum nodosum, que é muito rico em fluorotanino, que pode auxiliar bastante ali no Hashimoto. Outra, no diabetes tipo 1. No diabetes tipo 1, que eu mais uso, Ginema silvestre. Ginema silvestre, escreve Giminema silvestre e faseolamina. São ativos que eu uso com muita frequência e que tendem a ter um excelente benefício. Tá? Essa foi a minha lição de casa.
baseado no que, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, no que vocês me falaram lá no Instagram. Luana, vamos fazer mais lives para eles desse assunto. Então nós vamos organizar mais. Nos comentários, o pessoal tá bem. Sim, tem muita coisa aqui, é que não dá tempo, viu, gente? Daqui a pouquinhos minutos a nossa live, se a gente não parar, o Instagram derruba. Pode fazer sobre cada uma depois, mais focado. A gente pode fazer. Agora a gente trabalha junto. Então, final do expediente, a gente para aqui e faz uma live aqui de meia hora, fala sobre um assunto, alguma estratégia. A intenção é mostrar que existe uma abordagem geral, um caminho do meio ali que funciona. Se funciona para mim, funciona para você. Então a gente tem que... Isso não é só uma questão de fé. Existe toda uma ciência que nos embasa. Existe todo um aparato ali de mudança de estilo de vida que vai culminar num resultado positivo. É atividade física, é os cuidados com a mente, né? Fazer meditação, higiene do sono, toda aquela coisa que a gente sempre fala aqui. Trabalhar os fatores, todos os fatores familiares e todas essas coisas que a gente vive aí, que isso não pode interferir tão fortemente na nossa vida. O que eu mais vejo, a gente, nossa, me separei e tive uma doença autoimune. Ixi, olha o emocional vindo aqui. Eu tive uma perda de um ente querido e tive uma doença autoimune. Olha o emocional chegando aqui. Você está produzindo anticorpos contra você, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Então a gente tem que se proteger, a gente tem que aumentar. A gente não é a mesma coisa todo dia. A gente não é a mesma coisa a semana inteira. A gente cada dia está de um jeito, cada dia tem um problema diferente. E as dosagens, eu vou ensinando, nós vamos ensinando, né, Luana, os pacientes a ir lidando com a própria vida e com os próprios problemas, em termos de se blindar. Então, a gente ensina o paciente a se blindar. E não ficar dependente da gente. A ter autonomia para se blindar. Porque a gente, todo dia, vai enfrentar um problema. Isso é a vida. Isso vai acontecer até o dia que morrer. Então, todo dia vai ter um problema, todo dia vai ter uma complicação. A gente sempre vai ter, por mais que a gente trabalhe num ambiente maravilhoso, qualquer lugar que a gente vai encontrar com pessoas que não são da mesma frequência, que não trazem tanta empatia ali. Isso pode complicar muita coisa. Tá? Então, a gente tem que aprender. Às vezes a gente tem que aprender a viver, né? A vida é um desafio. E a doença autoimune, ela vem para te testar um pouco mais e mostrar que se você não seguir um caminho, a sua vida vai ser abreviada. Essa é uma coisa que ficava na minha cabeça. E eu falei isso para mim, Luciano Bruno, se você não seguir um caminho melhor, se você não trabalhar a sua mente, a sua vida vai ser abreviada. E hoje, estou aqui para falar para vocês que estou feliz, saudável, realizado e pronto aqui para dividir com vocês tudo que a vida me permitiu estudar, tudo que a vida me permitiu sentir. Porque eu não só estudei e estudo, mas eu senti aqui, ó, o que é ter uma doença autoimune, o que é ficar desamparado, o que é não saber o que mais fazer, o que fazer com uma dor que não passa. E hoje eu falo para vocês, isso é a melhor forma de se autoconhecer. Se você agora, que está me assistindo, que está assistindo a Luana, que está nos vendo, está sentindo alguma dor, saiba que essa dor, ela vem sempre para te trazer crescimento. Mas não cruza os braços. Não cruza os braços, não. Tem muita coisa para se fazer. Muita coisa para se fazer. Tá bom? Eu vou agradecer a Luana, mais uma vez, por ter participado da live. E você vai prometer que na frente de quase 900 mil pessoas que você vai fazer mais um monte de live comigo, tá? Vou, várias. Eu vou fazer Carol... umas duas psoríase, que é a minha preferida. O assunto que me fez focar nisso foi a psoríase. Vamos. Exato, Luana, exato. Carol Caprioli tá aí. Carol Caprioli tem a cura nas palavras. Carol Caprioli, você vai fazer live comigo, viu? Carol Caprioli, semana que vem, você vai fazer uma live comigo. Nós vamos falar do poder da autocura, certo? Viu, Carol? Desafio lançado. Carol é brilhante. Pessoal, eu tenho um curso de autoimune, falando nisso. Tem um curso, já me esquecendo, muita gente escreveu aí. Eu tenho um curso de autoimune online. Então, quem tiver interesse em fazer esse curso, ele é 100% online. É só vocês entrarem lá no Luciano Bruno Academy e vocês vão ver esse curso de autoimune. É maravilhoso. Muita gente escreveu aí, Luciano, fiz o curso de autoimune, adorei. O curso de autoimune é para você. Faça tudo que eu coloquei lá, que no final vai dar certo, tá? E a partir de segunda-feira, a Luana já está aqui firme e forte comigo na clínica e a gente vai... Nós estamos preparados
para ajudar as pessoas que nos buscarem. Tá bom? Um beijo grande para todo mundo. Obrigado por vocês estarem aqui. Esse mundaréu de gente. Obrigada, gente. Obrigado sempre. E obrigado, ó. Estão falando que gostaram do curso. Muito obrigado por fazer o curso. E, Luana, até a próxima live. Beijo até segunda-feira aí. E, pessoal, e quem não fizer o curso, vai no meu Instagram. Vai no Instagram da Luana. Fala o teu Instagram aí, Luana. Luana Landeiro. Luana Landeiro. Vai no Instagram, vai no Instagram da Luana. Vai no meu YouTube. Nossa, o que tem de vídeo lá falando disso? Tem um vídeo só falando de dor e um monte de estratégias para isso. Certo? O que não falta é informação. Use-as. Não adianta só ouvir. Aplique essas informações. Tá bom? Beijo grande para todo mundo. Beijo, Lu. Beijos. Até a próxima live. E hashtag tamo junto sempre. Obrigado por vocês sempre estarem aqui firme e forte comigo. Fui. Tchau, Lu. Tchau.